estrutura, né? Mas vai. Espera elas voltarem um pouquinho. Elas vão voltar. Porque na verdade tinha que ser esse aparelho aí, não esse aqui. Amém. Tem até como retomar, mas não retoma, quer ver? Uhum. Não retomou. Retomou. Amém. Retomou. Amém. Probleminha técnico, queridos, mas estamos de volta. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Então, partindo desse texto, minhas amadas, meus amados, nós podemos dizer que ainda hoje o diabo tenta limitar, fazendo com que olhemos somente para baixo, para as coisas daqui. No caso daquela mulher, ela só caminhava olhando para baixo, a vida dela era focada em coisas que só estava naquele ângulo de visão mínimo que ela tinha. Espiritualmente falando, trazendo para nossos dias, o inimigo de nossas almas, ele tenta de todas as formas minimizar, fechar o foco da nossa visão. Ele quer nos prender olhando para baixo, para as coisas daqui. E isso é triste demais, amados. Isso é doloroso demais quando nós convivemos com pessoas, ou quando isso acontece conosco mesmo e nós estamos presos com as coisas daqui. E aí eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo. Eu cheguei tão às pressas que eu não consegui fazer isso antes, mas eu gostaria de abrir com você agora em Colossenses, a palavra que está em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu gostaria que você abrisse comigo, nós vamos ler esse texto, porque ele dá base. Colossenses capítulo 3, os versículos 1 e 2, que vai dar base para o que nós vamos continuar falando nessa manhã. Amém? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Isso. Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha aí, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja isso. A orientação de Deus para mim e para você nessa manhã é que nós desejemos, buscar é desejar algo. Buscai as coisas que são de cima. E não só buscar, mas pensa. O que vai ocupar a sua mente são as coisas que são de cima. Nós não estamos dizendo que está envolvido em estudos, né? Quem faz faculdade ou trabalhando, que essas coisas não são lícitas, são sim. Mas nós estamos querendo falar de prioridade. Aquilo que vai demasiadamente tomar o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso ânimo, a nossa energia, que vai muitas das vezes agir como uma cilada, como uma armadilha, para nos separar do tempo que é devido para Deus. É disso que nós estamos falando nessa manhã. Amém? Não é dizer que a partir de hoje, então, eu não faço mais nada. Eu vou ficar só orando, eu vou ficar só lendo a Bíblia. Não é isso, querido. Mas nós precisamos ter na nossa mente o que é prioridade. O que é mais importante. Aquilo que vai apontar para uma vida eterna. Aquilo que nós vamos levar conosco. Aquilo que vai pesar na eternidade. Amém? É sobre isso que nós estamos querendo dizer. Então, focar no que é de cima, buscar, pensar. E eu quero repetir para você uma frase, eu gostaria que você guardasse essa frase no teu coração. Olha o que é que diz essa frase. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo. Tudo que você joga, se eu jogar isso aqui, eu jogo, vai cair. Porque o centro de gravidade da Terra puxa para baixo. Agora olha a outra frase. O centro de gravidade do céu puxa para cima. Então,
Toda vez que eu estiver demasiadamente envolvido com coisas da terra, o normal é eu ficar presa aqui. É me puxar para cá cada vez mais. Minha visão só olha o que é daqui. Só me importo com o que é daqui. Agora, no momento em que eu dedico mais tempo, mais energia, mais dedicação com o que é do alto, com o que é do Senhor, o normal é Ele me puxar, Ele me encher, Ele fazer muito mais na minha vida, porque eu estou me dedicando mais a isso. Aleluia! Você consegue entender o que eu estou falando? Amém? Então, toda a gravidade aqui me puxa para cá. Toda a gravidade eterna nos céus me puxa para o que é do Senhor. Amém? Então vamos lutar, vamos buscar. Buscar é você fazer por onde, não é só desejar. Por isso que o salmista Davi, ele fala, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não posso só pedir, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que buscar. Fazer por onde. Amém? Buscar. Então, isso me faz lembrar também do tabernáculo. Sabe, o tabernáculo, quando o Senhor levantou pessoas, né? Colocou nelas uma unção específica nessas pessoas, para elas conseguirem fazer algo tão maravilhoso. O que acontece ali no tabernáculo? Se você entrasse para admirar as belezas, toda a beleza, todo o trabalho engenhoso, meticuloso que foi feito ali no tabernáculo, foi feito nas laterais dele e nas coberturas. Nada foi feito no chão. Sabe o que eu aprendo com isso? O tempo todo, o Senhor não quer que nós fiquemos olhando para baixo. Quem entrasse no tabernáculo não ia ver beleza nenhuma no chão, até porque ele era removível. O povo caminhava, ia de um lado para o outro e ele era montado várias vezes. E era montado em cima do chão comum. Então não havia nada para se admirar no chão, no piso. Jesus, Deus de uma forma indireta estava dizendo, não fique olhando para baixo. Tem nada aí embaixo para você ficar olhando. Amém? Olha só que coisa interessante. A beleza estava nas laterais, a beleza estava em cima, não no chão. Olhemos para o alto. Amém? Salmo 121 é um texto clássico, versículo 1 e versículo 2 diz assim, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é olhar o monte, o socorro não vem do monte. É o olhar para o alto. Queridos, o diabo sabe como é importante mantermos o nosso foco de visão no alto, nas coisas de Deus, naquilo que é espiritual. E por isso ele luta tanto para que a gente nunca consiga. Para que tudo venha no contrário a isso que nós desejamos. A nossa carne atrapalha, os afazeres, é tanta coisa que vem tomando o nosso tempo, tirando a nossa atenção, o nosso foco. O diabo sabe disso, quanto é importante estarmos focados nas coisas do céu, estarmos focados em Deus. Amém? E aí, continuando, não são os montes em si, mas a atitude de olhar para cima, para Deus. Amém? Agora, outra coisa, eu gostaria que você ouvisse essa frase e aí, enquanto você me ouve, você pudesse até repetir. Gravar isso no teu coração. Diz assim, ó, quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. Quem olha para baixo, fica focado só aqui, não vai ser influenciado pelas coisas do céu. E outra, e quem olha para o alto, para as coisas do Senhor, para o céu, não é influenciado pelo que é de baixo. Então, se eu estou conectada com as coisas de Deus, as coisas daqui não vão me influenciar. Não vão, porque a mente está focada em Deus. Então, as coisas que vão acontecer nessa natureza, nesse mundo, não vão me influenciar, porque eu estou focada nele. Amém? Então, guarda essas frases aí no teu coração. As pessoas podem estar no mesmo cenário, porém, o que faz a diferença é para onde estão olhando. Todos nós podemos estar no mesmo ambiente.
Depende do que você está vendo ali. Um pode estar vendo uma coisa, outro pode estar vendo outra. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Na época que a arca voltou para o povo de Israel, porque estava em mãos de inimigos, eu vou ser bem sucinta. Davi, quando ele vem trazendo a arca, ele é tomado de uma alegria tão grande, que ele começa a dançar. Ele começa a dançar, ele começa a se alegrar, ele está ali no meio dos seus súditos, ele é um rei, mas ele não quer saber de coisinhas, né? Que possam atrapalhar ou adorar a Deus. Ah, mas um rei não pode fazer isso. Olha, não é? É igual uma pessoa que vai estar lá no meio, lá do ambiente, lá do presidente, tem toda aquela situação, né? Que tem que ter, mas ele não queria saber disso. E aí Davi vem bailando, Davi vem dançando, e no que Davi vem dançando, a roupa dele vai se levantando. E aí, quando Mical vê isso, a sua esposa vê isso, ela lhe chama a atenção de forma dura. Como se ela dissesse, como é que pode? Você é um rei. Você não está dando exemplo. Você não está dando exemplo. Você não devia fazer isso. Olha só as pessoas vendo você agindo dessa forma. Eu imagino Davi dizendo assim para ela, o rei é ele. Aleluia. O rei é ele. Eu estou adorando a ele. Eu estou grato pelo que ele está fazendo. A minha adoração é dele. O rei é ele. Aleluia. Queridos, Mical estava presa no que é daqui, nos preceitos daqui. Davi estava focando o que é do alto. Olha só, mesmo ambiente, mesmas situações, focos diferentes. Quantas vezes nós temos visto situações dessa natureza? Amém? Em João, queridos, em Mateus 1, no capítulo 13, nós vamos ver ali, eu vou passar rápido, não vou ler os textos para a gente não tomar muito tempo. Em Mateus capítulo 13 vai falar da parábola do semeador. Você já percebeu ali que tem sementes que caem num solo difícil, que tem sementes que caem sobre rochas, que tem sementes que caem sobre espinhos. E o texto ensina que são situações em que as pessoas até receberam a palavra, mas as dificuldades da vida vieram. As coisas que são de riquezas vieram também na vida de alguns, e aquela palavra foi sufocada, aquela palavra não enraizou, aquela palavra não frutificou. Isso são situações, assim como a de Mical, de pessoas presas aqui, agarradas demasiadamente aqui. Não vão deixar que o sobrenatural de Deus, que os mistérios de Deus, as revelações de Deus fluam na vida dela. As pedras, os espinhos vão atrapalhar. São sementes que caem nesse coração, que está cheio de pedra, que está cheio de espinho, e aí a pessoa desanima. Vai guardando isso no teu coração. E se há alguma dessas situações que possa estar acontecendo com você, vamos rever isso. Amém? Vamos rever isso. Para que o haja de Deus, para que a libertação que vem do Senhor, para que as bênçãos que vêm da mão do Senhor possam ser uma realidade na sua vida, assim como foi na vida daquela mulher enferma. Amém? E ao longo do tempo que Jesus esteve aqui, nesse meio, ele pôde abençoar tantas pessoas. E hoje ainda faz assim. Amém? E aí, continuando, em João capítulo 4, versículo 35, o Senhor vai falar para seus discípulos assim: olha os campos que já estão prontos. Amém? Eu não vou parar para ler, o texto é grande. Foi aquela passagem que Jesus, ele acha necessário, geograficamente não era, mas isso já dá outra mensagem. Ele achou necessário passar por Samaria, porque havia uma pessoa lá que precisava de libertação, que precisava recebê-lo como Senhor em sua vida. E aí, quando aqueles discípulos saem para providenciar alimento, Jesus está ali naquele local, aquela mulher chega, e ali eles travam um diálogo, e nesse diálogo, essa mulher,
entende quem é aquele que está falando com ela, essa mulher é liberta, essa mulher recebe a salvação, ela de uma pessoa com a vida toda conturbada, ela passa a ser uma missionária. E aí, quando os discípulos chegam, eles ficam perplexos com aquilo que está acontecendo, porque o judeu, o homem, não conversava com mulher, ainda mais se essa mulher fosse samaritana. E Jesus estava ali conversando com aquela mulher. E aí a gente percebe, quando Jesus fala para eles, que é para eles olharem os campos. Querido, se eles tivessem que olhar os campos, eles precisavam olhar para cima. Jesus não está falando de colheita natural. Os campos estariam no plano de visão deles, no horizonte, ao longo do horizonte. Esse olhar é o olhar diferenciado, é o olhar para as coisas divinas, é olhar para as coisas de Deus, é olhar para o alto. Jesus ali, ele estava preocupado com almas, ele estava preocupado com aquela mulher, com a situação dela. Os discípulos estavam preocupados com o alimento que foram comprar. Então, mesmo ambiente, mesmo aspecto, mesma situação, olhares diferentes, focos diferentes. Olhavam o que era natural. Jesus olhava para o que era eterno. Amém? Isso chama a nossa atenção nessa manhã. Aleluia. Eu gostaria de falar aqui de uma ilustração que vários pastores, né, eu já ouvi quando eles pregam, eles citando, e eu gostei dessa ilustração. Alguns nativos, quando eles queriam pegar macaquinhos, eles preparavam um recipiente largo embaixo, porém com a tampa em cima, um espaço que só dava para entrar a mão do macaco. E eles botavam lá dentro dessa vasilha frutinhas. E aquele odor, né, chamava a atenção dos bichinhos. E eles iam lá, eles vão lá, até hoje isso é feito em alguns lugares. Eles vão lá e eles enfiam a mão deles dentro do recipiente para pegar a fruta. E quando eles pegam a fruta e tentam tirar a mão não sai. Por quê? A abertura daquele recipiente só dá para sair a mão dele vazia ou só a fruta. A mão presa na fruta não passa. E aí o bichinho, ele não solta a fruta. Ele quer aquela frutinha. Ele quer aquilo. Então ele não solta. E ele fica ali tanto tempo com a mão segura naquilo e não solta do recipiente. O recipiente está preso lá naquele lugar, que dá tempo daqueles que querem capturá-lo ir lá e capturá-lo. Porque ele não abre a mão. Meu querido, minha querida, o que está te prendendo nessa manhã? Qual é a frutinha que prendeu tua mão e que você não consegue se libertar? E o inimigo quer vir capturar. Eu quero te dizer nessa manhã, abra mão, renuncie, mude o foco, porque Deus tem bênção para a sua vida. Amém? O texto da palavra de Deus, se não me engano, esse texto está em Coríntios, diz: se esperarmos em Cristo ou no Senhor só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então que o nosso foco não fique demasiadamente aqui, mas que nós possamos ampliar a nossa visão e colocar o foco da nossa visão no que é eterno, porque isso fica. Amém? Aleluia. E agora eu gostaria de chamar a tua atenção, lá em Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Minha amada, meu amado. Agora nós vamos falar aqui de dois exemplos apenas, amém? Que falam de focar no que é do alto. Uma dessas situações é a que fala em Atos 7:54, que fala sobre Estevão. A gente aprende que Estevão foi o primeiro mártir. E a situação que Estevão viveu foi o seguinte: ele estava ali falando da palavra. E enquanto ele falava com autoridade, com unção do Espírito, os espectadores rangiam dente contra a vida dele. E ele já tinha uma noção do que iria acontecer após aquele momento ali. Mas sabe uma coisa? O texto fala que enquanto Estevão falava da palavra, o seu olhar estava nos céus, o seu olhar. Geralmente, quando nós estamos nos comunicando, pregando, ensinando, dando aula, nós olhamos para quem está à nossa frente.
Estevão olhava para Deus. O foco dele era o Senhor, sabe? Aleluia. A atenção dele estava em Deus. Vai lá em Atos 7 e você vai ver falando sobre isso aqui. Estevão estava tão ligado no que era do Senhor que ele não estava temendo mais nada do que poderia acontecer. E aí o texto também diz, querido, que quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto. E alguns autores, alguns teólogos até dizem que possivelmente a unção, a graça de Deus era tão grande na vida de Estevão ali, que ele estava anestesiado. E ele olha para os céus, a visão dele continua sendo para o alto, e ele vê os céus abertos. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele vê Jesus em pé. Queridos, você olha a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. A gente, toda vez que vê Jesus no trono, ele está sentado. Porque aqueles que eram súditos na época, né, dos reis, né, eles só podiam ficar em pé. Só o rei estava sentado. Mas na visão de Estevão, olha só que interessante, ele vê Jesus em pé. É a única passagem da Bíblia em que Jesus aparece em pé no trono. Sabe o que eu imagino? E alguns pregadores falam isso também. A partida de Estevão era tão preciosa aos olhos de Deus que eu imagino que Jesus falou, esse aí eu tenho que receber de pé. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Esse aí eu me levanto para receber. Nossa, e aí, Estevão, ele se ajoelha. As pedras chegando sobre ele. E ele se ajoelha. Aleluia! Irmãos, se sou eu, se é você, a gente ia tentar proteger o rosto, o corpo, não é? Jamais se ajoelhar e ficar de frente e ainda falar algo. Mas no caso de Estevão, ele estava tão cheio, tão cheio, tão cheio da glória, que ele se ajoelha e ele pensa e fala nas coisas de Deus. Olha que coisa gloriosa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, ainda o segundo exemplo que eu quero dar, e aí já encerrando, amém? Está também em Atos 16, 25, que é a passagem que fala de Paulo e Silas na prisão, que é um clássico que a gente fala muito sobre esse texto também. Amados, deixa eu te dizer, uma pessoa que está numa situação como eles estavam, mãos amarradas aos pés, imagina a dor na coluna, num lugar mal cheiroso, num lugar frio, com certeza passando fome, passando sede, passando frio, sendo humilhado, apanhando. Queridos, por volta da meia-noite, o texto diz que Paulo e Silas cantavam, adoravam, e de uma forma tão tremenda que chamava a atenção dos outros presos. Aleluia. Olha só, que era um lugar que você, com certeza, se estivesse ali, você só ia ouvir choro, você só ia ouvir súplicas, você só ia ouvir desespero, lágrimas, horrores. E no meio de todo aquele horror, de toda aquela tristeza, de toda aquela dor, alguém consegue louvar, alguém consegue adorar, de forma que os corações se quebrantam. Os guardas se quebrantam. Os prisioneiros são cheios daquela paz, daquela presença santa. Queridos, queridas, só alguém ligado no que é do céu, ligado no que é de cima, consegue num momento de tanta dor, num momento de tanta tristeza, cantar, adorar, bendizer ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E para encerrar, eu quero falar essa frase aqui para você. Quem está conectado com os céus não se deixa afetar pelo que acontece aqui. Eita, glória a Deus. Aqueles homens, eles estavam tão conectados com o céu. Eles estavam tão ligados ao eterno. Estavam tão cheios da glória, da graça de Deus, que aquelas coisas ali, a prisão, o que prendia seus pés e suas mãos, a dor que eles podiam estar sentindo nas costas, a humilhação, nada daquilo mais tinha valor. Queridos, tem um texto que me vem à mente agora também, que fala sobre
As aflições dessa vida não vão se comparar com o peso da glória. Eita, glória. É como se você pegasse uma balança e colocasse num lado as aflições e colocasse do outro o peso da glória. Aleluia. O peso da glória faz toda a diferença. Amém? Todas as aflições, todas as dores, o peso da glória, quando nós entramos no profundo com Deus, é tão grande o peso dessa glória que faz as outras coisas não terem tanto valor, não nos importarmos tanto com elas. Tamanho peso da glória. Querido, eu peço ao Senhor que essa glória, esse peso da glória inunda a sua vida nesse momento. Que toda depressão, que toda angústia, que toda síndrome do pânico, que toda preocupação, todo peso na alma seja desfeita agora com essa glória de Deus. Por esse poder, essa unção maravilhosa que Ele tem para mim e para você nessa manhã. Amém, Aleluia. minha querida? Amém, meu querido? Aleluia. Para encerrar o texto em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim. Deixa eu ler. Eu coloquei só a explicação aqui, mas eu quero me reportar ao texto. Apocalipse 12, se você puder desejar, você abre aí também. Amém? Apocalipse 12, versículo 11, que vai dizer assim: e eles, olha só, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tudo que nós falamos aqui até agora, esse texto que fala sobre Estevão, esse texto que fala sobre Paulo e Silas, eles não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Olha, queridos, que coisa profunda. Aleluia. A palavra de Deus diz que Paulo, quando ele segue para obedecer a palavra de Deus, ele fala assim: porque eu não tenho a minha vida por preciosa. O problema em nós, na nossa humanidade, é que nós damos uma importância superlativa às nossas coisas, nossas vontades, os nossos desejos, para as coisas daqui. Mas para alcançar o que diz esse texto, nós não podemos amar a nossa vida acima de tudo. Amém? E aí, a explicação diz: quando você coloca a vida no altar, se prontifica e aceita morrer, isso o torna invencível. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. Fique com essa palavra, fique com essa passada de ânimo, amém? Que eu passo para você nessa manhã. Glória a Deus. Eu preciso de tudo isso aqui, todo dia. Quando eu acordo, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse mundo é mau. O texto diz: basta cada dia o seu mal. O mal está aí tentando ao redor de nossa vida o tempo todo nos sugar, nos afastar do que é de Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã: Deus tem vitória para você. Deus te dá o caminho a seguir. Pegue tudo que você ouviu nessa manhã, vá lá nos textos bíblicos. Amém? Volte a ouvir a live de novo e vai somando isso à sua vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Amém? Eu quero te agradecer por esse tempo que você dedicou participando, ouvindo. Amém? Colocando seu comentário. Cada uma das queridas que eu estou vendo aqui participando. Que coisa linda, amados. Essa comunhão, que coisa linda. Amém? Cada uma das filhas do Senhor, né? Eu pude falar o nome de algumas, né? A Graciete, a Dacilene, não é? Tantas irmãs amadas, a Néia, a Tânia, a Rejane, né? São muitas. Deus individualmente, de forma singular, as abençoe. Possa sondar seu coração nessa manhã. Amém? Possa te fortalecer, possa te animar. Amém? Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Pai amado e bendito, eu quero bendizer o teu nome, quero te agradecer por mais essa manhã maravilhosa. Glória a Deus. O Senhor nos concede vida e vida em abundância.
Eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por essa palavra que é viva, que traz vida para a nossa vida. Meu Deus, eu quero colocar cada uma das suas filhas em tuas mãos, cada um dos teus filhos em tuas mãos, onde essa palavra chegar, ela possa efetuar vida, ela possa efetuar renovo, fortalecimento para cada uma dessas vidas. Ó Deus, entra com providência em cada necessidade. Se é enfermidade, cura, meu Senhor. Se é desemprego, abre, ó Deus, porta de emprego. Abençoa lares, casamentos, filhos nessa manhã. Ó Deus, quantas necessidades, ó Pai, são colocadas, quantos pedidos de oração. Mas nós cremos que Tu és Deus suficiente para estar entrando, ó Deus, com providência em cada uma dessas situações. E nós vamos regozijarmos juntos, ó Pai, pelo que o Senhor já está pela fé fazendo em favor de cada uma das suas queridas, suas filhas. Aleluia. Cada lar aqui representado. Assim, Deus, eu oro e glorifico o Teu nome. Aleluia. Por tudo isso, por todo o bem, todo o cuidado, toda a bondade, toda a misericórdia. Nós estamos de pé por causa disso. Amém. Muito obrigada, Senhor. Assim eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, amada. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. 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 Glórias ao nome do Senhor. Vamos dar um tempinho para que nossas amadas possam estar chegando aí, para nós termos essa comunhão. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós queremos dizer para o Senhor o quanto o adoramos. Aleluia. Ele é Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Te adorarei, Senhor. Aleluia. Queridas, a paz do Senhor Jesus, nossas amadas daqui a pouco vão estar aí aparecendo. Amém? Nós estamos aqui com o nosso coração feliz por estarmos mais uma vez fazendo a obra do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem estado à nossa frente. Que seria de nós, amém? Que seria de nós se não fosse o Senhor conosco, amém? Nosso coração ainda cheio, né? Estamos como quem sonha, estamos em estado de graça pelo nosso 22º encontro, que foi agora há tão pouquinho tempo, não é? Tem aí 2 dias, 2, 3 dias, eu creio. Então nós estamos ainda com aquela alegria no coração por tudo que o Senhor fez conosco. Deus abençoe Joseli, já está conosco, a Cíntia já está conosco, a Denise, amém? Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus, a Roberta Vaz, a Neia, glória, Denise Aparício, aleluia. Muito obrigada, Jesus, pela vida de suas filhas. Eu e Denise já rimos aqui um pouco, porque foi uma luta para chegar aqui. Ela estava preocupada e eu preocupada, vindo de moto, com os cabelos tudo voando, vendo o telefone tocando, eu não podia atender. Jesus, que prova, que prova. Neto para cuidar, marido um pouquinho dodói para cuidar. Mas é assim mesmo, irmãos, para fazer as coisas de Deus não é fácil, não. Amém? Maria, Malu, amém? Deus abençoe Simone, Deus abençoe Leda, glória. Deus abençoe cada uma de vocês, amém, minhas amadas? Eu acho que vocês já repararam também que o louvor é o mesmo da última live. Eu falei para Denise, o pessoal vai pensar que a gente só conhece esse. Ou que a gente gosta muito dele, né? Acho que são as duas coisas. Amém? Vanessa, Ingrid, Dacilene, glória. Deus abençoe cada uma de vocês, minhas queridas. Amém. Amadas, sem mais delongas, vamos passar o texto da palavra. Amém? Aquilo que Deus colocou em nossos corações para essa manhã. Eu tenho certeza que assim como Deus tem falado ao meu coração, vai estar falando ao seu também. Amém? Em nome de Cristo Jesus.
O texto da palavra de Deus para nós nessa manhã, ele está em Lucas, capítulo 13. Amém? Irmã Tânia, Graciete, ô Glória, Rejane, Deus abençoe vocês, minhas queridas. Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 16. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. E daí para frente, o Senhor vai estar falando ao nosso coração da forma que Ele quiser. Amém? O texto dessa manhã diz o seguinte: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convia soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Amém, queridas? Amadas, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de um dos episódios envolvendo a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Jesus estava numa sinagoga, participando, vamos dizer assim, do culto. A sinagoga era a igreja de sua época, e ele estava na igreja, participando de um dos cultos na sua igreja. E lá ele vê essa mulher, que, como o texto acabou de dizer, essa mulher vinha há 18 anos, amados, uma vida enferma, e o texto diz que a enfermidade era causada por um espírito. Não era uma enfermidade natural, não era uma enfermidade qualquer. E aí, em determinado momento, Jesus vê essa mulher, Jesus percebe essa mulher, e eu quero falar sobre esse detalhe daqui a pouco. E Jesus cura essa mulher, Jesus transfere bênção, graça para a vida dessa mulher, liberta essa mulher dessa enfermidade. E aí o que acontece? Olha, queridos, em vez de estarem felizes pelo que aconteceu, é o que ela estava, mas as pessoas que estavam ali, o sacerdote, o príncipe da sinagoga, eles fizeram foi criticar Jesus pelo que ele fez ali de bem para aquela mulher. E aí Jesus, ele age com firmeza e ele chama aquelas pessoas de hipócritas. Porque quando convinha ao que eles queriam, eles faziam, ainda que fosse no sábado. Mas eles não tiveram a compaixão de ver o bem que foi feito para aquela mulher, e aí eles criticam Jesus por ter feito aquilo num sábado. E aí Jesus mostra para eles a necessidade que há de valorizarmos a pessoa, de vermos o que aquela pessoa naquele momento precisa e que não pode ser deixado para depois. E essa é uma das coisas que eu gostaria de falar nesse momento. Então, o texto que nós estamos comentando fala de alguém que está enfermo. Amados, esse período que nós estamos passando, né, isso já tem aí um bom tempo. A primeira live que eu fiz estava nesse período da pandemia. Todas as irmãs que têm vindo aqui fazer live, que estão fazendo as lives, estão todas envolvidas emocionalmente, de todas as formas, com esse período da pandemia. Então, falar de enfermidade, né, nesse momento é algo que já se tornou comum.
não é? E naquele momento ali, a enfermidade daquela mulher era o que estava acabando com a vida dela. E hoje a gente vê tanta situação triste, né? Essa enfermidade que está assolando o nosso meio, que tem adoecido pessoas de todas as formas. É uma doença que ela adoece o corpo, mas às vezes ela causa também dificuldades, né? Síndromes na parte emocional, como síndromes do pânico, depressões. Isso está sendo muito comum, infelizmente, nos nossos dias, porque as pessoas estão ficando abaladas, abatidas, e além de ser uma enfermidade que afeta o corpo, que afeta o emocional, ela também nos afasta, né? Olha o distanciamento aí que nós temos que ter, olha os cultos que estão tão diferentes, olha o nosso encontro como teve que ser tão diferente. Muitos estão amedrontados, não é? A gente pode ver que, apesar da liberação, as igrejas ainda continuam um tanto quanto vazias, porque as pessoas estão com medo. Algumas realmente são de grupo de risco, mas muitas estão amedrontadas. É isso que essa enfermidade faz. E o texto fala que havia uma mulher enferma lá no culto. E Jesus percebe essa mulher. Jesus se importa com essa mulher. E eu gostaria de chamar a tua atenção nesse momento. Meus queridos, eu quero falar no masculino, porque eu sei que tem inúmeras mulheres participando, né, nos assistindo. Talvez não tanto nesse momento, mas depois vão assistir essa live. Então, tem homens também. Então, eu vou estar me referindo ao grupo no masculino. Meus amados, se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por uma situação contrária, se você está passando por algo que você necessita da graça, da misericórdia de Deus, eu quero te dizer que Ele se importa com você. Ele vai estar lá no meio de muitos, você pode estar no meio de muitos, mas Ele vai te ver. Jesus viu essa mulher, Jesus se importou com essa mulher, Jesus se importa com você agora. Jesus sonda o seu coração agora. Jesus quer tocar em você, quer curar você, quer abrir portas para você, quer libertar a sua família, quer libertar até você mesmo de algo que precisa ser liberto agora, porque Ele te percebe aí onde você está, assim como percebeu aquela mulher. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto, apesar de enferma e limitada, porque o texto diz que essa mulher tinha uma enfermidade que fazia com que ela andasse curvada. E a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre isso. Então ela era limitada nos seus movimentos. Mas essa mulher estava lá no culto. Essa mulher estava lá na sinagoga, na igreja da época, com Jesus, com as demais pessoas. Então, o que me chama a atenção, amados, é essa mulher ter valorizado estar ali, ter se esforçado para estar ali. Imagina quantas coisas essa mulher ouvia. Imagina quantas coisas essa mulher passava para sair do seu ambiente doméstico, caminhar até a sinagoga. Então, meu querido, minha querida, eu quero te dizer nessa manhã, valorizemos estar na casa do Senhor. Às vezes, por tão poucas pessoas abrem mão disso. Essa comunhão, ela é essencial. Ela é maravilhosa. É o lugar onde Deus tem ali um encontro marcado conosco. E essa mulher, ela valorizou isso, apesar de todas as suas limitações, apesar da aparência que ela devia ter. O texto fala que ela andava curvada. Eu fico imaginando que até sentada ela não conseguia erguer o seu corpo. Mas essa mulher estava lá. E pelo fato dela ter valorizado estar na casa do Senhor, ela recebeu o seu milagre, ela recebeu a sua vitória. Meus queridos, valorizem estar na casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Regina Celes. Aleluia. Quanta gente abençoada está conosco nessa manhã. Amém? Então, minha querida, meu querido, que você possa estar nessa manhã deixando de lado tudo aquilo que te prenda. Hoje nós percebemos muitas pessoas que serviam ao Senhor dentro de casa.
É a história do Cristo em casa. É importante a comunhão. É importante o querer estar junto. É importante querer se envolver. Eu gosto de uma frase que eu aprendi com o pastor Amado, que ele fala assim: quem não se envolve, não desenvolve. Então, se você estiver envolvido com as coisas de Deus, automaticamente você cresce na sua vida espiritual. Você aprende um pouco mais. Você dá espaço para Deus te usar. Guardadinho dentro de casa, escondido dentro de casa, na preguicinha do dia a dia, o tempo vai passar e você não cresce. Então se envolva para desenvolver-se. Amém? Para que Deus possa te usar. Aleluia. Então vai guardando cada uma dessas situações no teu coração. Esteja lá porque Jesus, ele percebe, ele se importa, ele abençoe. Se esforce para estar, se esforce para se envolver. Aleluia. E outra coisa, sua enfermidade é causada por um espírito. A palavra de Deus fala um espírito. Nós não sabemos a categoria dele. Era um espírito mau que causava aquilo. Jesus identifica isto. Querido, sua dificuldade, ela pode ser de que área for. Se aquela enfermidade não fosse um espírito, fosse uma enfermidade natural, Jesus curaria da mesma forma. Mas no caso dela, Jesus identificou e destronou aquele espírito que estava causando aquela dificuldade na vida da mulher. Essa enfermidade faz com que ela ande encurvada. Ela só consegue olhar para baixo. E eu quero chamar a tua atenção para isso. E o texto ainda fala, tem uma parte aqui do texto que fala que não havia como ela melhorar daquela situação, não havia como ela se erguer. Queridos, isso quer dizer que ela já poderia ter gasto dinheiro, tudo que tinha, e não conseguiu ficar curada. Que todo método já tinha sido usado. O texto fala que não havia jeito. Mas naquele dia, Jesus deu jeito na situação. Aleluia. Talvez na sua vida tem situações que você possa dizer assim, mas já tem tanto tempo isso, eu não consigo ver jeito para que isso se resolva. Deus abençoe Andréia, Simone, Débora, Rosana. Deus abençoe cada uma de vocês. Às vezes você vai dizer isso no seu coração, não consigo ver mais jeito, não consigo mais ver saída. Mas se Jesus estiver lá, e Ele sempre está, aleluia, glórias a Deus por isso, Ele vai dar jeito. Com Ele tem jeito. Oh, aleluia. Creia nisso nessa manhã. Talvez essa manhã seja o dia, o momento em que esse beco sem saída, essa situação que perdura, vai ter fim. Aleluia. Porque é Ele que está conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ela não consegue mudar o seu ângulo de visão. Queridos, uma pessoa que anda curvada, sempre olhando para baixo, o ângulo de visão dela é limitado. Ela não consegue ver tudo que está ao seu redor. Ela só consegue olhar para baixo. Veja bem, ela era livre para estar lá no momento de cultuar, lá na sinagoga, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher presa. Porque quando nós lemos aqui na palavra de Deus, a gente vê o Senhor falando que a libertou, que essa mulher estava em prisão. Quantas vidas nesse momento estão aprisionadas? Aprisionadas de repente em vícios, aprisionados em culpas, aprisionados em tantas situações que lhe trazem tristeza, desânimo. Jesus, Ele quer libertar. Jesus, Ele pode libertar. Aleluia. Vamos nessa manhã crer nisso, tomar posse disso. Amém? Porque Ele é o mesmo. Aleluia. Então, amados, ela era livre para estar no culto, mas estava aprisionada por uma enfermidade causada por um espírito maligno, a qual Jesus botou para correr. Aleluia. Jesus mandou embora e disse: mulher, estás livre, estás curada. Aleluia. E partindo desse texto, eu quero dizer
que ainda hoje o diabo tenta limitar. Retomou. Amém. Retomou. Amém. Probleminha técnico, queridos, mas estamos de volta. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Então, partindo desse texto, minhas amadas, meus amados, nós podemos dizer que ainda hoje o diabo tenta limitar, fazendo com que olhemos somente para baixo, para as coisas daqui. No caso daquela mulher, ela só caminhava olhando para baixo, a vida dela era focada em coisas que só estava naquele ângulo de visão mínimo que ela tinha. Espiritualmente falando, trazendo para nossos dias, o inimigo de nossas almas, ele tenta de todas as formas minimizar, fechar o foco da nossa visão. Ele quer nos prender olhando para baixo, para as coisas daqui. E isso é triste demais, amados. Isso é doloroso demais quando nós convivemos com pessoas, ou quando isso acontece conosco mesmo e nós estamos presos com as coisas daqui. E aí eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo. Eu cheguei tão às pressas que eu não consegui fazer isso antes, mas eu gostaria de abrir com